Olá, eu sou a Camila. E eu sou a Flávia. E nós somos da Fogueira do Marketing. Um programa de entrevistas sobre marketing de conteúdo. Que vai jogar os nossos convidados na fogueira. Para que revelem os segredos dos seus resultados com esse tipo de estratégia. E fica ligado porque o nosso programa é quinzenal. Vai estar no YouTube, no Spotify, em outras plataformas aí de streaming. E nos acompanhem em nossos Instagrams. O meu é @mktcomresultado, uma consultoria de SEO e estratégia voltados para performance orgânica. E o meu é o @zefiniconteúdos, da minha agência, né? Uma agência focada aí na criação de textos. Confira em nossos perfis os cortes de cada um dos episódios. Até lá! Olá, pessoas de conteúdo! Eu sou a Flávia Miranda, eu sou da Zefini Conteúdos e hoje a gente tá aqui para gravar o nosso episódio 0, nosso episódio piloto aqui do Fogueira do Marketing. E eu sou a Camila Silveira, da MCR, Marketing com Resultado, tá? É uma consultoria de SEO e estratégia voltadas à performance orgânica. Hoje a gente combinou, então, Flá, que as nossas convidadas seremos nós mesmas, certo? Afinal, para começar aqui o podcast com tudo, a gente precisava de gente de conteúdo. Então, nada melhor do que 2 especialistas em conteúdo, né, Camila? Muito bom. E para começar, eu já queria te fazer a seguinte pergunta. Então, Flávia, diga-me, o que é o tal do marketing de conteúdo? Bom, vamos lá. Camila já começou aqui me jogando na fogueira, né? Mas o que é o marketing de conteúdo? Ele envolve, é um modelo de atração, né? De clientes, de leads e de público-alvo por meio da criação de conteúdo. E aí, o que a gente chama de conteúdo? É só o texto escrito? Não. Pode ser texto de blog, pode ser post de rede social, pode ser vídeo, pode ser e-book, pode ser infográfico, enfim. Pode ser um monte de coisa. Antigamente, né? Não vamos aqui revelar a nossa idade, mas enfim. Por favor. Mas antigamente a gente pegava ali uma revista e normalmente tinha ali aquele conteúdo, sei lá, reportagem e tal. E aí você ia folheando, de repente tinha uma página ali de anúncio. E o marketing de conteúdo, ele é um pouco às avessas disso, é um pouco diferente. É como se as páginas editoriais ali, né, do conteúdo sem foco na venda, ele se transformasse no anúncio. É mais ou menos isso. Quer complementar, Cá? Eu acho que tem um exemplo muito bom, né? Quando a gente olha para a revista, que é um meio um pouco mais antigo, mas que ainda existe, né? Eu particularmente, já trabalhei muito com revista, então existiu o que a gente chamava de separação igreja-estado. Então, dentro da editora que produzia a revista, o time de jornalismo ficava muito separado do time de publicidade que fazia os anúncios, né? Então, os jornalistas, eles criavam os conteúdos que era ali o porquê das pessoas comprarem a revista. Mas as pessoas estavam acostumadas a lerem um conteúdo e, de vez em quando, serem interrompidas com um anúncio. O que aconteceu de diferente hoje em dia é quem é o anunciante não tem mais apenas o espaço do anúncio. Eles também passaram a ser os produtores do conteúdo, né? Então, isso que às vezes gera uma certa confusão mental nas pessoas, de falar assim, olha, produção de conteúdo, então eu vou falar aqui bem de mim, né? Como se fosse um anúncio, só que agora eu tenho um blog inteiro para falar de mim. E não, pelo amor de Deus. É isso aí. Né? A ideia é muito mais explorar, eu acho que essa parte de você educar as pessoas sobre o universo ali dos assuntos que permeiam, né, o que você está oferecendo como produto ou serviço. E as principais dores, assim, que são os problemas que você está resolvendo, né? Então, é muito mais quase um serviço público, assim, de ajudar as pessoas. Isso aí. Super bem complementado. E agora, eu quero entender, Flávia, é verdade que o Google perdeu o posto de principal local onde as buscas acontecem, onde as pessoas buscam informações para compra? Polêmica. Essa pergunta é polêmica. Olha, sim e não. Por que sim e não? Depende do segmento. Acho que tem segmentos que as pessoas ainda recorrem muito ao Google, né? Então, por exemplo, vou procurar uma consultoria para minha empresa. Você tende a buscar no Google. Sei lá, preciso de dedetizar aqui o meu ambiente. Você tende a ir ainda no Google. Agora, tem algumas áreas que a gente sabe que outros canais estão bombando, né? Então, por exemplo,
para alimentação, né? Gastronomia, moda. Eu acho que essas áreas, elas sim, né? A gente sabe que as redes sociais virou uma superpotência para essas áreas. Então, sim, não. Eu acho que o Google ainda é uma superpotência e mesmo até para essas áreas, né? Que já tem, assim, multiplicado os seus canais. O que você acha, Ká? Sim. Inclusive, teve uma fala, né, de um dos executivos de Google no começo do ano falando justamente disso. É a primeira vez que o Google reconhece que tem outros meios aí, né, que ganham deles em alguns segmentos. Principalmente para jovens, né? Então, hoje a gente vê TikTok, por exemplo, sobressaindo. Inclusive, às vezes, quando você for buscar alguma coisa no Google, antigamente apareciam apenas vídeos de YouTube. Hoje em dia já tem vídeos, inclusive, de TikTok aparecendo. É isso aí. Então, acho que o empresário ele tem que ficar ligado na área dele, né? Entender qual que é o segmento dele. Mas acho que o Google mesmo, né, para essas áreas, ele é válido ainda para todas. Acho que 99% das buscas, né, que são feitas hoje no Google, as buscas com relação a serviços, tal, ainda são feitas pelo Google, né? No Brasil, sim. Serviços e produtos. Então, gente... É para isso que a gente tem que olhar. Não tem erro. E, Flá, assim, no caso do Google, o que deve ser feito para a pessoa aparecer na primeira posição? Então, esse é o sonho de todo mundo, né? Aparecer na primeira posição do Google. E, na verdade, a gente tem basicamente 2 caminhos, né? Tem ali a busca que a gente chama a busca paga, né? Então, você patrocina, né? Você coloca ali, faz um investimento para que seu site apareça ali nas primeiras posições do Google quando os usuários fizerem determinadas buscas, né? Então, vamos supor, eu tenho uma agência de conteúdo. Eu quero vender o quê? Texto de blog. Então, eu vou lá e patrocino toda vez que alguém busca lá por texto de blog para fazer a minha agência aparecer. Agora, existe também um outro caminho, que a gente chama da busca orgânica, né? Que é a não paga. Então, normalmente vem as patrocinadas e logo embaixo vem essa que a gente chama de orgânica. E aí, ela é um caminho um pouquinho mais suado, no sentido assim, é mais de médio e longo prazo, você tem que fazer conteúdo. Por outro lado, eu acho que ela te dá uma segurança, ela tende a durar mais, né? Porque se você tá fazendo o pago, você tá pagando, tá aparecendo. Parou de pagar, acabou. E a orgânica não, né? Muitas vezes, às vezes o cliente encerra ali o serviço de criação de texto para blog, por exemplo, e ele ainda continua ranqueando por muito tempo nas primeiras posições do Google. Eu digo que elas se complementam, né? E digo que acho que é uma aposta certa você, em vez de ter só um ovão, né? Não vou apostar só na busca paga. Você ter vários ovinhos e apostar e aí em várias estratégias. Acho que tende a deixar o trabalho mais rico. Sim. Só é importante, assim, eu acho que principalmente para PMEs, né, Flá, a gente tomar um cuidado, porque às vezes as pessoas, elas ficam nessa ânsia, né, de trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, tenham a seguinte noção. Se você está com um negócio que está para fechar, tá? Fechar. Minha corda tá no pescoço se eu não gerar vendas, tá? Nos próximos dias. Então, você vá, por favor, para a mídia paga. Se você já tem algum sucesso com mídia paga, aí sim eu acho que pode ser um momento legal de você também fazer esse trabalho de orgânico, tá? Dá para trabalhar o orgânico primeiro? Dá, se você não estiver tão desesperado assim por resultados. Porque muitas vezes, principalmente quando você tá com um site completamente novo, tende a demorar um pouquinho mais. Né? Agora, olha, eu quero mudar um pouquinho esse jogo que eu tô falando demais. Agora eu vou fazer perguntas aqui mais estratégicas, mais técnicas, que a Camila fala super bem. Então, Ká, vamos começar aqui com o beabá. Primeiro eu quero entender o que é esse tal de SEO que todo mundo fala, né? Bom, vamos começar com isso. Me explica o que é o SEO. Tá. Vamos lá. SEO é um acrônimo, tá? Para Search Engine Optimization, ou seja, otimização para motores de busca, né? Como a Flávia já tinha comentado aí um pouco antes. 99% das buscas no Brasil são com Google. Isso é uma proporção que muda, a depender do país, muda, tá? Então, na China, por exemplo, a gente sabe que o Google não entra, né? Então, eles têm um motor de busca próprio ali. Em alguns países, às vezes de leste europeu, enfim, a depender do país, você tem uma composição diferente. Mas no Brasil, o que interessa quando se fala em internet, site, quem está ali organizando a internet é o Google.
Legal. Agora, eu queria tirar uma dúvida com você, Camila. Porque toda vez que a gente fala de SEO, muitas vezes as pessoas pensam, chegam na gente e falam assim... Não, mas eu já abri aqui uma aba de blog no meu site, já tô escrevendo. Então, tô fazendo SEO. É por aí mesmo? Ou não é tão simples assim? Veja bem. O que acontece? A gente simplesmente começar a publicar novos conteúdos no site, né, nessa área de blog, não quer dizer necessariamente que o robô de buscas do Google vai identificar o que a gente está produzindo ali, tá? Então, existem alguns parâmetros na hora da gente publicar os textos, existem algumas questões mais técnicas de como a gente estrutura esse texto, que eles vão sim contar para favorecer a leitura deles, tá? Pelo robô do Google. Então, você sentar e produzir esses conteúdos pensando num bom resultado em Google, você normalmente vai precisar de uma assessoria, de uma ajuda. Não é uma coisa assim tão simples quanto sentar e gravar um vídeo para rede social, né? Porque você tem umas questões mais técnicas. Inclusive, dentro do SEO, hoje, existem 4 áreas que a gente costuma trabalhar, né? Então, tem o SEO técnico, o SEO on-page, o off-page e o SEO local. Tá? Então, explicando um pouquinho só de cada um, o técnico ele passa pela estrutura do site, né? O site é a grande casa do conteúdo. Então, tudo que está relacionado com tempo de carregamento da página, se é um site que está abrindo bem no mobile, se ele tem certificado SSL. Então, são questões muito mais técnicas, né, do back-end ali, da parte de estrutura e código do site, que vão influenciar, sim, em performance, tá? No caso, boa parte dos sites que querem trabalhar com SEO, eles costumam ser desenvolvidos numa plataforma chamada WordPress. Tá? Porque é uma plataforma que ela ajuda principalmente jornalistas, o pessoal que produz conteúdo a publicar sem grandes problemas, porque caso contrário eles precisariam saber programação, né? Ia ficar um pouquinho mais complicado. O SEO on-page, ele passa por esse processo aí que a Flá estava comentando sobre como que a gente começa a identificar as palavras que as pessoas estão buscando ali para o meu segmento. Eu vou escrever conteúdos em função dessas palavras, vou publicar no meu site, e aí como é que eu configuro para que o robô do Google consiga ler? Então, isso daí é tudo que eu faço dentro do meu site, que é visível para as pessoas, por isso que é o on-page. E o off-page é tudo que você faz fora do seu site. Então, existe também um conceito dentro desse algoritmo de Google, que ele prioriza as pessoas os sites que estão trabalhando conteúdos e ao mesmo tempo eles têm, digamos, um capital social. Então, vou dar um exemplo. Digamos que eu e a Flávia, a gente vai para um evento. E aí a Flávia vai lá me apresentar para uma pessoa muito importante, né? Um presidente de entidade, por exemplo. Ela está ali me emprestando a credibilidade dela, né? Porque até então eu era uma desconhecida, uma ilustre desconhecida, ninguém sabia quem eu era. É um pouco disso quando a gente pensa nos sites, tá? Toda vez que um site gera link pra gente, é como se ele emprestasse a credibilidade dele para o nosso site. Então, o Google entende que isso é super importante. Então, o SEO off-page quais são as estratégias que a gente vai usar para que sites de peso da minha área comecem a gerar link para o meu site. Que também não é uma coisa muito simples. Normalmente, o jornalista não gosta muito de gerar link, não. E tem um SEO local. O que acontece? Negócios locais, como restaurantes, clínicas médicas, eles precisam valorizar muito esse tipo de SEO, porque normalmente a pessoa vai usar aquilo que está perto do bairro dela, né? Ela tende a priorizar. E aí o SEO local seriam as buscas que as pessoas fazem e a tendência de retorno é muito mais pelo Google Maps. Então, tem muito a ver com o Google Meu Negócio e como que a gente preenche ali aquele formulário. Tem a ver também com as avaliações, do como que a gente responde para as pessoas. Então, tem uma série de coisinhas ali para serem feitas no dia a dia que, se você faz, a tendência é que você também apareça ali nas primeiras posições. Tá. Agora eu queria saber o seguinte. Quanto tempo, de fato... eu fazendo um trabalho de SEO assim, estruturado, bacana, eu vou conseguir ter resultado? Depende. Ó, que resposta Olha, ótima. que maravilhoso. Depende de alguns fatores, tá? Bom, o que acontece? Quanto mais um site, né, ele responde a algumas questões
técnicas, né? Então, assim, quanto mais velha é a URL daquele site, quanto mais ela escreve conteúdos relevantes, ela publica com mais frequência, quanto mais o site carrega rápido, a tendência é que esse resultado venha mais rápido. Tá? Então, é difícil precisar falar assim, o seu texto vai ranquear em uma semana, né? Assim, muitas vezes a gente vai no teste, né? Então, a gente vai lá, planeja a palavra, escreve, publica, vê em quanto tempo foi. Né? Tem gente que em algumas semanas, 2, 3 semanas, já tem alguma coisa. No caso de grandes portais, né? Já cheguei, inclusive, a fazer trabalhos para o Estadão. Esse pessoal já ranqueia praticamente no mesmo dia. Não, e o que eu percebo também é que depois de um certo tempo que você já tá fazendo o SEO, os novos conteúdos que você vai postando no blog, por exemplo, eles tendem a aparecer muito mais rápido nas primeiras posições, né? Depois que você já tem um trabalho consistente, aí também a coisa flui, né? Muito mais fácil. Exato. E aí, nesse contexto também é importante a gente falar de uma siglinha, né? Que quer dizer IT. Que em inglês se escreve EEAT, tá? Isso daí também é um acrônimo para Experience, Expertise, Authoritativeness and Trust, né? Então, o que quer dizer, tá? Quando a gente olha para esse acrônimo, por que o Google tá batendo tanto nessa tecla, né? Essa, digamos assim, essa sopa de letrinhas, tá? Ela fala sobre algumas dos fatores de qualidade, né? Como é que o Google tangibiliza a qualidade? Como é que ele identifica que você está entregando qualidade? Então, tem o pilar de confiança, por exemplo, ele tem muito a ver com o quanto que a página possui informações verdadeiras, né? Confiáveis. Então, assim, normalmente você vai ter uma autoridade, né, ali falando sobre aquele assunto. O pilar da experiência, ele já está mais conectado com novidade entre os conceitos, né? Ele é uma coisa muito nova. Tipo, antigamente, assim, alguns anos atrás, a gente só falava do IT. O E de experiência, ele acabou entrando recentemente. Ele nos diz que o conteúdo ele vai ser avaliado de forma a priorizar as páginas que foram desenvolvidas por pessoas que têm experiência naquele assunto, né? Ou seja, em relação àquela área do conhecimento. E ter expertise tem a ver com o bom ou melhor. Para o Google, né, a especialização precisa estar na construção de todas as páginas de um site. Então, assim, o fato de, por exemplo, a gente, dentro do site, colocar... por exemplo, é um médico que está escrevendo os textos, né? A gente coloca a ficha dele de formação, quais foram as iniciações científicas que ele participou, quando ele termina de assinar os posts de blog, colocar ali o CRM médico dele. Então, assim, isso aqui também tem a ver com algumas áreas que para o Google são mais sensíveis, tá? Por quê? Porque elas são áreas extremamente técnicas. Tem um monte de gente por aí falando umas regras meio esquisitas. Sim. E o Google, ele tá de olho nisso, tá? Justamente para ele não ser uma plataforma que acabe incentivando a disseminação de um conteúdo errado. Sim. Então, ele incentiva que as pessoas construam conteúdos dentro dos seus sites, enfim, dos seus ambientes, com gente que realmente tem expertise, né? Então, são pessoas que... normalmente, as áreas que eles falam têm a ver com a área da saúde, área de finanças, áreas extremamente técnicas, tá? Então, normalmente, a gente pede aí alguma comprovação que a pessoa tem formação na área, que ela, por exemplo, ela pode ser autora em diversos portais diferentes, né, da área. Então, isso aí ajuda a agregar ali e transmitir a confiança para o Google, que eu não sou uma pessoa qualquer escrevendo qualquer coisa no blog. Gente, porque imagina... né, você faz ali um conteúdo voltado com alguma orientação ali de saúde. Se você escreve uma groselha e alguém segue essa groselha e faz, né? É um problema É um problemão. Ou até mesmo, né? Você citou as finanças, o dinheiro também, né? Como que você vai fazer... Assim, você pode acabar com vidas, né? Sim, não, inclusive assim, a gente vê que os órgãos que precisariam, né, as autoridades que precisariam limitar, digamos, a atuação desses influenciadores, né, eles têm tido dificuldade. Então, eu acompanhei um pouco mais da área financeira ali em 2020, né, quando eu ajudei
nesse projeto do Estadão e a gente via, por exemplo, era um momento que tinha muita gente indo para a bolsa, né? Então, tinham vários traders. Traders são os caras que investem num dia e no outro dia já está tirando dinheiro. Enfim, eles estão indo meio ao sabor do momento, né? Depende da matéria que sai. Qual que é o próximo presidente que a gente vai falar mal, né? E aí, isso, querendo ou não, mexe muito com o valor, né, das ações, mas mexe de uma forma muito artificial, né? E aí, esse pessoal começou a pipocar uma galera que alugava Porsches e vários carrões e ficava lá posando de gatinho, né, nas redes sociais. E a CVM viu aquilo como um real problema, porque se você vê estatisticamente, as pessoas que trabalham, entre aspas, né, as que entendem como atividade principal delas atuar como trader, boa parte delas, assim, tipo, 95% tem sucesso. Insucesso. É tipo assim, elas perdem dinheiro, tá? Assim, os traders que ganham dinheiro são muito, muito poucos. Então, assim, é uma coisa que você precisa estudar, não é uma coisinha que você assiste alguns videozinhos ali de minutos no Instagram, no TikTok, e você já vai sair com um carrão. Né? Eu acho que a promessa do dinheiro fácil é sempre muito vendedor. Sim, muito. E você sabe, Camila, essa coisa aqui, né, da experiência, da autoridade. Vou até citar um case que nós atendemos juntas, né? Eu não sei se pode citar. Vou citar. Não fala o segmento. É uma super indústria da área de balanças, né? E a gente faz um trabalho muito legal lá no blog deles, porque assim... E por isso que é tão importante o empresário não delargar na mão da agência. Porque quando o cliente está trabalhando junto, realmente fazendo a quatro mãos, o conteúdo fica muito mais rico e as chances de você ranquear são muito maiores, né? Porque o Google, ele tá buscando isso. Ele quer achar as melhores respostas lá para o usuário dele. Então, o que a gente faz? Todo o texto de blog que a gente vai fazer, a gente acaba entrevistando alguém lá da empresa que é daquela área técnica. Então, assim, fica muito mais rico, fica muito mais interessante. E eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Cada vez mais não ficar só na mão do redator. Ter um trabalho ali junto com o cliente. A gente virar mesmo um parceiro de negócios do cliente, entendendo o negócio dele, para escrever conteúdo bom, de verdade. Com certeza. Né? Bom, agora foi até interessante que eu acabei emendando aqui com a nossa próxima pergunta, né? Não tava com isso no radar, mas acho que casa bem. A gente deve ou não contratar alguém para fazer o SEO da empresa? De novo, minha resposta padrão, depende. Depende, né? Depende. Se você já tiver alguém na sua equipe, né, que tenha conhecimento e ela tenha tempo, isso é um pedaço muito importante. Porque as equipes de marketing, normalmente, elas estão sobrecarregadas, tá? Assim, hoje em dia, o marketing, ele é feito dos detalhes, né? E tudo que você faz no marketing dá trabalho. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso. Gente, SEO é um trabalho de detalhe. Total. E eu acho que, assim, a cada novo movimento, né, novo canal que você escolhe trabalhar, você precisa olhar no detalhe. Porque senão o resultado não vem, né? E tem muita equipe de marketing que tá ali suando a camisa, mas se você não tá ali olhando para as métricas, como é que isso tá subindo e descendo, é muito fácil do resultado não vir, né? Então, assim, se você tem uma pessoa dentro da sua equipe com conhecimento técnico e você consegue, né, separar tempo para ela, para trabalhar o SEO, é possível fazer interno, tá? Eu vejo até uma tendência de algumas grandes empresas internalizarem esse trabalho, mas nem sempre elas conseguem dar conta só com a equipe interna, né? Porque o SEO, ele tem um monte de coisas para serem feitas, tá? Então, se você pega um Magazine Luiza da vida, um Netshoes, eles não chegaram no ranqueamento orgânico que eles têm hoje apenas com uma pessoa de SEO na equipe, tá, gente? Tipo, isso daí foi aumentando com o tempo. Mas posso ser bem sincera que boa parte dos nossos clientes, eles têm que contratar externo, né? Sim. Porque, assim, o marketing em específico, ele foi mudando demais, né? Na época que a gente formou, né, Flávia? Aí já deve ter um pouco mais, uns 10 anos. Era muito diferente da forma como é feito hoje. Hoje em dia você tem muito mais canais, muito mais estratégias, um monte de métrica para acompanhar. Então, assim, é muito comum
que o empreendedor, o empresário, olhe e fale assim, então, né, não tenho conhecimento disso. Normal. Tá? E não vai ter tempo para estudar. Esse é o ponto também. Porque ele está preocupado ali na operação dele. E justo, né? Porque alguém tem que tocar o barco dele. Só que aí ele precisa de alguém com conhecimento que se dedicou a estudar isso para ajudá-lo. E eu acho, Camila, que aí entra a importância da gente contratar uma agência especializada em SEO. Gente, de verdade, eu não acredito em agência 360. Pronto, falei, joguei aqui na fogueira. Eu não acredito justamente por isso, Camila. Porque o marketing mudou demais. É humanamente impossível você conhecer com profundidade todas essas possibilidades. Então, assim, acho mesmo que se o empresário quer ter sucesso no SEO, contrate uma agência especializada em SEO. E ponto. Total. E eu acho que, assim, o marketing digital, ele ficou muito atraente para as pessoas, né? Então, assim, tem muita gente que não sabe o que está falando. Então, quando for buscar um fornecedor, assim como o fornecedor de qualquer outra coisa, tenha o cuidado ali, né? De pedir cases, pedir indicação de cliente. Eu vejo muito, assim, conhecido meu, às vezes, comentar, então, até pensei em pedir o contato de cliente. Aí eu pergunto, por que não pediu? Porque, assim, por mais que a pessoa fale, mas ele vai me indicar um cliente que vai falar só bem. Eu acho que não existe só bem, sabe? Mesmo os clientes que continuam na nossa carteira, tem, às vezes, um pedaço bom, outros mais ou menos. E se você consegue ir aprofundando a conversa, uma hora a pessoa dá uma soltada ali. Tem esse pedaço aqui que não é tão legal. Mas, assim, no geral, eu tenho ficado satisfeito. Então, eu acho que é a gente ter um contato mais humano, sabe? Com as pessoas. Eu acho importantíssimo fazer essa avaliação. Tipo, quem que eu vou contratar? Porque eu já vi muita gente que contratou, não teve os resultados que esperava. E aí, foi um dinheiro um pouco perdido. Agora, quero te fazer uma outra pergunta. Porque, assim, legal. O SEO ajuda, entre outras coisas, ao meu site estar lá nas primeiras posições do Google ou de qualquer outra plataforma aí, que já a gente vai falar sobre isso. Mas vamos pensar aqui no Google. Ele ajuda a minha empresa, o site da minha empresa está nas primeiras posições do Google. Agora, em termos práticos, para além disso, o que ele vai trazer? O que está na primeira página lá do Google me ajuda? Como que isso me ajuda? O que acontece é assim, num projeto de SEO, né, é muito comum as pessoas até se confundirem assim, sobre o que elas devem esperar. Porque tem gente que vem e fala para mim, nossa, eu contratei um projeto lá com uma agência e tal, e ela não tem me trazido clientes. E aí eu falo, calma, vamos por partes. Primeiro ponto, o SEO, a princípio, ele pode trazer as pessoas para dentro do seu site, mas o quanto o seu site está preparado para transformar aqueles visitantes em possíveis leads, né? Então, assim, se não for um site que tem ali um descritivo dos seus serviços e dos seus produtos muito bem desenhado, não tem ali o que a gente chama de call to actions, né? Ou frases que chamem a pessoa, convidem ela a quererem entrar em contato, pedir um orçamento, fazer uma levantada de mão. Se não tiver nada disso, muitas vezes a pessoa não vai se sentir impelida em entrar em contato, sabe? Então, assim, a gente tem que ter uma clareza muito grande de o que queremos com este projeto, né? Então, muitas vezes, até empresas maiores, elas vão querer trabalhar o branding. O SEO, ele também ajuda na construção de marca, né? Porque você está ali ajudando o seu consumidor, seu potencial consumidor, a se educar em algum assunto. Então, assim, isso também impacta em imagem de marca. Sim, e você está mostrando que você conhece muito da sua área, né? Exato. Só que aí as métricas são diferentes, perceba. Então, se eu estou falando de branding, eu quero entender o quanto que as minhas ações em SEO talvez ajudaram a agregar alguma coisa na minha marca. Então, eu preciso rodar uma pesquisa antes de fazer essas ações e uma outra pesquisa no depois, para entender essa evolução. Se eu estou buscando, né, um aumento de pessoas, de tráfego, de, enfim, audiência dentro do meu site, o GA4 já vai resolver. GA4 isso que eu ia falar, as pessoas sabem o que é GA4. Já é um assunto à parte, né, gente? Mas assim, antigamente, né, até o começo desse ano, a gente tinha o finado Google Analytics,
que é uma ferramenta gratuita do Google que ajuda as pessoas a mensurarem, né, quais são os principais métricas do seu site, né? Então, quantas pessoas estão entrando, quanto tempo médio elas estão ficando lá dentro, enfim. O que acontece é que o Google resolveu mudar esta plataforma. Então, em junho, para todos os sites, não se usa mais Google Analytics, e sim GA4. Então, se você estava usando Google Analytics e ainda não mudou, já tá atrasado, tá? É importante mudar, tá? Então, o GA4 ele vai ajudar você a entender essa evolução de tráfego, tá? Da quantidade de pessoas no seu site. No caso dos leads, isso bate diretamente no comercial, né? Então, a galera do comercial já vai te falar se tá melhor, se tá pior. Agora, uma coisa que eu recomendo se você estiver trabalhando em diversos canais, por exemplo, eu tô com a estratégia de mídia paga e o orgânico. Não vá fazer alterações ao mesmo tempo sem você conseguir depois mensurar o que é do que, né? De qualquer forma, são sim 2 canais que eles se complementam muito. Então, assim, às vezes eu vou em alguns clientes e o modelo de atribuição é uma questão, né? Porque normalmente o que o pessoal deixa como configuração lá no GA4 é a última interação que a pessoa teve dentre os canais de aquisição, com qual que ele entrou antes de comprar, né? Antes de pedir um orçamento, enfim. Muitas vezes é o pago, a mídia paga. Só que o primeiro clique, né, o first click, normalmente vem do orgânico. Então aí você me fala assim, então é só a mídia paga que está trazendo gente para comprar? Não necessariamente. Porque principalmente quando a gente pensa em vendas complexas, né, de coisas de um valor mais alto, você precisa entender que as pessoas vão entrar em contato com o seu conteúdo várias vezes. Pela rede social, pelo blog, pelo e-mail, por diversos, né, meios. Então, quando você olha para essa situação e fala assim, não, então só o pago está me trazendo retorno, muitas vezes você está cortando, então, o canal que trouxe a pessoa, que começou essa relação com a pessoa, percebe? Então, assim, acho bem complicado a gente falar, só o pago constrói. Não, e eu acho também, Camila, que às vezes a gente pensa lá no funil de vendas, a gente pensa que é daquele jeito que acontece, né? A pessoa tá lá no topo e ela vem... Gente, a pessoa tá lá em cima, de repente ela foi lá pra baixo, de repente ela subiu. O funil de vendas, ele não é linear, assim, ainda mais hoje em dia, né? Com todos esses canais e tal. Não é exatamente assim, né? A trajetória do consumidor. Eu acho que foi um fluxograma pensado para ficar mais didático para quem está tentando aprender. Exato. Mas, inclusive, o pessoal da HubSpot lá nos Estados Unidos, né, que são os criadores do inbound marketing, que é um outro movimento aí que envolve o SEO, eles falam da chamada flying wheel. Então é como se fosse um círculo que gira. Eles já estão criando outras figuras geométricas. É uma espiral para mostrar como que o consumidor está andando. Mas o fato para cada consumidor existe uma jornada diferente, né? Então tem alguns consumidores que já vão estar um pouco mais com mais conhecimento da categoria, porque eles já consumiram anteriormente. Tem outros que não, eles não sabem nem que tem aquela dor. Então a grande questão aí como que eu consigo, com o marketing de conteúdo, abraçar todo mundo. E eu acho que eu acho que o SEO é especialmente bom, né? Especialmente potente para essas vendas complexas, né? Que envolve investir um pouco a mais. Lembrando que venda complexa, gente, a partir de R$3.000 já é venda complexa, tá? Não é valor muito alto, não. Sim. R$3.000 a pessoa já pensa, já entra no site várias vezes, vai ver redes sociais, vai ler o texto lá do blog, vai... né? Sim. Vai procurar no Reclame Aqui, enfim, uma série de coisas. É uma compra muito mais comparada, né? Então... Agora, diferente do que muitas pessoas pensam, o SEO, gente, ele não é só ali para o Google. E aí convido também a Camila para contar um pouquinho mais sobre isso. Então, né, gente? O termo do SEO, ele começou muito associado ao Google. Mas sim, hoje em dia tem várias redes sociais que a gente pode pensar aí em otimizações, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em trabalhos com LinkedIn, Instagram, com YouTube. YouTube é o segundo maior site de buscas na internet, né? Isso é muito legal. As pessoas não imaginam, gente.
E TikTok também. Eu vou te falar, viu, Flá, que recentemente eu tenho visto muitos cases com TikTok. Então, assim, o que eu só queria deixar aqui claro, né, para quem tá nos escutando, tomem cuidado também com a com a ansiedade de estar em todos os lugares, né? Eu acho que quando a gente fala de trabalhar o SEO, é simplesmente assim: escolham qual é o canal que vocês entendem que vocês vão trabalhar muito bem, que vocês querem começar a atrair clientes por lá. Para cada um desses canais, eu acho que o tipo de compra, quem que é o seu consumidor, eu acho que você tem que levar muito em consideração isso antes de escolher. Mas escolhe um e faz bem feito, gente, pelo amor de Deus. Porque eu também sou professora e vira e mexe o pessoal me fala: olha, já criei todos os perfis de redes sociais. Aí eu olho pra cara da pessoa e falo: ah, que legal. E o que você vai fazer com isso? Porque no mundo ideal, você tem em cada uma das plataformas, você precisa criar conteúdo específico para cada uma. O que normalmente o pessoal faz pega o conteúdo, replica em todas, né? Coloca lá nas plataformas de agendamento, vai para todas, igualzinho. Assim, às vezes num início até pode ser válido, né? Mas assim, eu acho que precisa se ter essa consciência que quando você faz isso, você não tá tirando o melhor da plataforma. Sim. Então, assim, você tá fazendo de uma forma meio capenga, mas você tem essa consciência, assim, que você tiver um pouquinho mais de verba, você vai melhorar, né? Eu acho que é indo com essa cabeça que a gente consegue trazer um marketing com mais resultados. Isso aí. Muito bom. E agora, Flávio, eu vou parar de falar, porque eu praticamente, né, tô aqui dominando e quero saber de você sobre um assunto, assim, que tá pegando, né? Tá pegando fogo. Tá pegando. Esse tá pegando fogo, gente. Tá queimando, viu? Em relação às IAs. Como que elas têm impactado na produção de conteúdo? Então, gente, olha, assim que deu o boom do ChatGPT, a gente foi estudar, né? Os redatores da agência, e fomos buscar, né, informação. O que eu percebo hoje, né? Vou falar do dia a dia da agência. A gente usa bastante as plataformas aí de inteligência artificial. Por quê? Elas realmente ajudam a gente a oxigenar as ideias, elas dão direcionais interessantes. Porém, é uma ferramenta de apoio. Ponto. Não dá para fazer copy-paste, gente. Não dá para dar copy-paste do texto do ChatGPT. Gente, não dá. De verdade. Bom, primeiro que a gente já sabe, né, que o Google também já tá... Ele tem olhado... Inclusive, essa semana a gente compartilhou, né, uma mensagem que o Google fala exatamente isso que eu tô falando. Legal, se você tá usando como uma ferramenta de apoio, muito bom. Agora, se você tá usando para tentar burlar, né, os mecanismos dos buscadores, não rola. Então é isso. Então tem que usar com parcimônia, usar com inteligência, né? Não é nem parcimônia, é com inteligência. Eu acho que tem uma questão de qualidade também, de né, qualidade, de a gente sabe que os dados às vezes não são muito precisos, confiáveis. Porque eu até escutei um outro podcast, né? Eu sigo muito aquele dos sócios. Uhum. Aí um dos hosts, o Bruno Perini, ele gosta muito de história, enfim. E aí ele foi fazer um teste. E aí ele perguntou assim: a Helena de Troia, de onde ela era? Uhum. E aí o ChatGPT falou: era de Troia. Quem conhece, né, mitologia grega sabe que ela não era de Troia, né? Ela era da cidade ali vizinha e justamente por isso começou a guerra, né, de Troia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as informações que emergem ali do ChatGPT, né? Então, acho que uma revisão humana é sempre bem-vinda nesse sentido. Fora que, se um monte de gente também está usando essa ferramenta, né, Flá, a tendência é os textos ficarem um pouco parecidos. Sim. Sim. E acho que tem uma coisa que o ChatGPT ou qualquer outra IA não entrega, gente, que é exatamente essa questão da personalização e essa questão da autoridade, que o Google fala que é tão importante. Então, assim, o ChatGPT não vai ligar lá pro especialista da tua empresa para fazer uma entrevista, para colocar dados ali relevantes e concretos de um especialista. Não vai. Sim. Então, é isso que ele não te entrega. Então, de fato, pode ser que daqui a alguns anos essas ferramentas fiquem tão incríveis que não precise de revisão humana. Pode ser, não duvido. Mas hoje... Não dá para confiar.
Inclusive, acho que o Google passa, né, Camila? Se ele percebe que o conteúdo é de IA, ele coloca ali o site já numa lista alternativa, né? Eu acho que de alguma forma também o conteúdo, como o próprio ChatGPT, ele tem algumas fontes que são meio básicas, né? Wikipedia e tal. Então, quando a pessoa faz esse copy-paste, não acreditem que outras pessoas não estão fazendo. Vocês não são tão inventivos assim, tão criativos. Então, assim, quando o Google começa a ver textos muito iguais, muito parecidos, com as mesmas palavras, ele já começa a dar uma penalizada. Então, independente de foi feito em ChatGPT, foi feito na mão, tipo, se você copia textos, isso já era um comportamento do algoritmo, né? Então... Eu acho que é um crime que não compensa. E tem a questão do tom de voz da marca também, né? Não necessariamente a IA vai te entregar, né, numa linguagem ali adequada. E aí, é uma coisa interessante, né? Porque quando você vai... Sei lá, a gente tá lá fazendo pesquisas para atender algum cliente, aí a gente vai olhar, escolhemos uma palavra-chave, vamos ver quem tá na primeira página do Google para essas palavras-chave. Se você abre ali os primeiros textos, eles são basicamente iguais. A diferença é que um é um pouco maior que o outro, né? E aí eu acho que esse não é o caminho, né? Acho que o caminho é exatamente essa personalização, a gente trazer conteúdos inéditos mesmo, né? Não só com dados concretos e de verdade, mas também inéditos com essa personalização. Aí sim a gente consegue a magia, né? Que é fazer o conteúdo amigável para os robôs do Google, mas amigável para o leitor, cara, para o leitor humano. Essa que é a grande sacada, né? Fazer conteúdos de blog que sejam amigáveis para o robô do Google e amigáveis para o leitor humano. Sim. E Flá, eu queria fazer uma última pergunta em relação a quem você acha que deve fazer SEO? Todo mundo! Todo mundo! Eu acho que tem até alguns segmentos que são mais favorecidos. Sim. Né? Então, tem alguns segmentos, por exemplo, que não podem fazer anúncios. Não sei se todo mundo está sabendo, mas tem alguns profissionais liberais, né, que as entidades costumam dar uma limitada ali no quanto eles podem fazer anúncios. Então, tipo, teoricamente, médicos não podem sair vendendo aí a sua consulta, assim como advogados também não podem sair vendendo aí a sua hora de consulta. Então, assim, mas são profissionais que desde sempre puderam trabalhar com educação, né? Educação do seu paciente. Então, Sim. seja escrevendo livros, dando palestras, e isso também se transporta para o digital, né? Então, você querer construir e-books, montar o seu próprio blog, a sua newsletter, fazer um vídeo. Tudo isso, conforme a gente vai pensando que é um material educativo, eu acho que está dentro, né, do que está ali permitido. Então, inclusive, muitos desses especialistas, eles têm informações que são muito inéditas, né, para a população. Muitos estão trabalhando com coisas novas, às vezes legislações novas. Então, é importante, sim, eles trazerem esse tipo de conteúdo. Agora, Camila, existe o estigma de que fazer SEO ou até uma estratégia um pouco mais complexa como inbound marketing, existe o estigma de que é caro. Você acha que a pequena e média empresa consegue fazer? E que solução que você daria para a pequena empresa, especialmente, que assim tenha uma verba assim, bem restrita e quer fazer SEO? Como que a gente pode fazer? Eu acho que dá para fazer, só que é o que a gente estava comentando, acho que um pouco mais cedo, né? É importante buscar um fornecedor que seja parceiro, porque assim, às vezes também quem cobra muito, muito barato pode sair caro. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer muito barato? Sei lá, 300, 500 reais por mês, que seja. Não sei, assim, eu olhando o valor, né, hora da pessoa que tem que ir lá, sentar, escrever, às vezes entrevistar, fazer uma revisão de gramática, ortografia, depois fazer uma publicação com dedicação. É difícil você fazer um texto por mês que seja num valor assim, né? E fora que você precisa fazer pesquisa de palavra-chave, depois fazer monitoramento e ver se essas ferramentas que eu mencionei, né? Tipo GA4, estão bem instaladas no seu site.
Então tem uma série de coisas para olhar. Mas eu acho que não precisa ser um projeto de 10 mil reais, né? Assim, eu acho que dá para ter um trabalho que está no meio termo. Eu acho que o ciclo de PDCA super se aplica assim, aos projetos de comunicação, né? Então, o PDCA é planejar, P de planejar, D de desenvolver, né? E eu acho que é importante a gente estar monitorando também resultados, né? Então, eu já atendi vários clientes que até com pago, assim, eu vou lá e pergunto: e aí, fulano, qual que é o resultado que você está tendo? E a pessoa não sabe, né? E muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele quer delargar, né? Ele quer largar para alguém fazer. Então, assim, é muito importante a gente olhar para essas coisas e até o próprio empresário falar assim: não, deixa eu fazer aqui um cursinho básico, deixa eu começar pelo menos a entender, para ver se eu estou sendo enrolado, né? Nessa escola que eu dou aula também, a gente trabalha muito com esse público. E mesmo que seja um curso muito mão na massa, as pessoas falam que o grande benefício é esse, elas saberem depois mandar ou controlar ali o fornecedor, né? Porque é muito fácil você contratar e não ter o retorno. E eu acho que uma coisa, gente, que todo mundo tem que ter em mente: SEO é constância. Mais do que um mega projeto, ele é constância. Nós temos cases de clientes que blogam uma vez por mês. É um texto por mês. Mas já tá aí há 3, 4 anos. E hoje, ele tá nas primeiras páginas do Google para algumas palavras-chave. E, ali junto com grandes players do mercado dele. Quer dizer, um trabalho consistente, às vezes, é muito melhor do que um trabalho imenso e pontual. Sem essa disciplina, é constância. É disciplina. A gente começa a ver que muita coisa na internet é disciplina, né? Então, rede social, ela funciona assim, SEO é a mesma coisa. É assim, gente, a vida tem que ser disciplina. É isso, pessoal. Bom, estamos chegando, então, ao final do nosso episódio. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Eu sou a Camila. Eu sou a Flávia, adorei, gente! Não vejo a hora de gravar de novo. Muito bom. Então, nos acompanhe aqui no canal da Fogueira do Marketing. E também os nossos arrobas, né, Camila? Exato. No @MKT com resultado. @ZefiniConteúdos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.